Viva Voz, com Vera Magalhães. Viva Voz, Vera Magalhães, boa noite. Oi, Bocardi, boa noite para você, para Marcela, para todo mundo que nos ouve e também quem assiste o Ponto Final. Boa noite, Vera. Bom, Vera, falamos aí logo na abertura desse ponto final aqui, essa história aí, né, da expectativa desse acordo Mercosul-União Europeia. O presidente Lula diz que não perde a esperança, que só vai desistir, se é que vai desistir, depois de conversar com todo mundo. Mas a história não andou como muita gente imaginava. Por que foi frustrado e quais as chances disso aí ser concretizado ainda? Estou achando remotas, Bocardi, porque vem se arrastando por muito tempo. Na verdade, se a gente contar todo o período em que se tenta chegar a um acordo entre os dois blocos, isso remonta a 1999. Governo Fernando Henrique Cardoso ainda. Então, primeiro andou a passos de tartaruga. Em 2019 houve uma indicação de que finalmente sairia. Os dois blocos chegaram a anunciar um acordo. Esse acordo foi submetido ao Parlamento Europeu, foi submetido aos parlamentos aqui dos países do Mercosul, mas empacou principalmente em restrições apresentadas pelo governo da França. Não só a França, mas principalmente a França. E agora houve uma tentativa de destravar de novo essas negociações e o Brasil tinha uma grande expectativa de anunciar isso ainda nesta semana, porque agora, dia 7, se encerra o período da presidência brasileira à frente do Mercosul. Então, seria ali uma notícia importante para ser anunciada para coroar esse período, mas não vai ser possível. Não vai ser possível por dois fatores agora, conjunturais. Primeiro, de novo, obstáculos ali, óbvios colocados pelo Emmanuel Macron, pelo governo da França, mas também por parte da Argentina, porque isso coincide com o calendário de transição entre os dois governos, o governo atual do Alberto Fernandes e o governo Javier Milei, e a gente viu ao longo de toda a campanha críticas severas que o Milei fez ao Mercosul, dizendo inclusive da possibilidade de tirar a Argentina do bloco, o que é pouco provável, porque seria um prejuízo enorme comercial para o país. Era mais bravata, uma das várias bravatas que ele apresentou na campanha e das quais ele já está recuando, mas houve essa retórica ao longo da campanha. Então, não seria lógico imaginar que dia 6, numa reunião de chanceleres, e dia 7, na reunião de presidentes, o governo da Argentina chancelasse um acordo sem que o presidente que vai assumir no domingo tivesse ali tempo para analisar e para interpor ali eventuais ali restrições, essa ou aquela observação. Então, não vai sair essa semana. O Lula falou uma coisa importante hoje na Alemanha, quando ele esteve ao lado do chanceler alemão, e os dois defenderam a necessidade, a importância do acordo entre os dois blocos. Ele disse o seguinte: no momento de fragmentação dos organismos de representação multilaterais, esse acordo seria importante para fazer um movimento contrário, um movimento de reforço desses grandes blocos, de reforço da sua importância e de ênfase na sua atuação. Mas não é assim que a coisa está sendo vista por parte dos franceses, que tem um monte de questões protecionistas ali em relação ao agronegócio, em relação a outros setores, que estão travando que se cele o acordo. Tem uma desculpa que é dada sempre, que seriam as supostas que seria a suposta falta de compromisso do Brasil com a agenda ambiental, e a gente até vai tratar da agenda ambiental hoje também, mas isso é mais uma desculpa. O que pesa mesmo é o protecionismo aos produtores franceses, e isso é difícil de reverter no curto prazo. O Lula falou essa coisa importante sobre uma resposta que seria fundamental à fragmentação dos organismos, mas aí ele vem com um puro lulismo em seguida, que é o seguinte: ele disse que falou para o Macron refletir, conversar com a mulher dele, sabe-se lá por quê, e que aí, depois disso, depois de conversar com a mulher dele, abriu o coração, se ele não quisesse, aí ele jogava a toalha
E aí não ia mais insistir mesmo, mas deu esse conselho para o presidente francês de conversar com a sua mulher para que ela o aconselhasse a esse respeito. Enfim, naquela linha de que vale tudo para tentar obter o acordo ali na reta final. Vera, você falou da parte ambiental. Vamos na mesma linha dessa, como você costuma dizer, né, de jogar água no chope. Brasil foi agraciado com um prêmio inusitado. Na verdade, não é tão inusitado, porque essa bola já foi cantada há bastante tempo por aqui, né? Que prêmio é esse? Pois é, né? Aquela coisa do prêmio só que não, as avessas. Porque é o seguinte, Marcela, durante a realização da COP, as entidades ali, as ONGs ligadas à defesa da justiça climática, enfim, das ações para reverter a emergência climática, que estão reunidas em torno de uma rede, que é a Climate Action Network, concedem todos os dias um troféu às avessas, né, que é o troféu fóssil do dia, para aqueles países ou organizações ou empresas, enfim, que demonstram contradição entre a sua prática e o seu discurso na hora de implementar as mudanças relativas aos acordos e relativas à transição energética, transição para uma economia verde. E o Brasil foi o premiado, entre aspas, dessa segunda-feira, por várias contradições que a gente vem pontuando aqui no Viva Voz, né? Eles, no texto ali que justificam a concessão do mico ao Brasil, eles dizem o seguinte, que o ministro de Minas e Energia do Brasil, Alexandre Silveira, achou super apropriado anunciar a adesão ao PEP+, ou seja, a um satélite ali dos países produtores de petróleo, justamente no primeiro dia da COP. Fala ali da iminência da realização de leilões em 603 novos blocos, que vai acontecer na semana que vem, portanto, um dia depois do término da COP, e diz que as entidades de defesa do clima, as ONGs, não querem chegar em Belém em 2025 para a COP 30, serem recebidos ali para um city tour, enfim, um passeio por um parque, um monte de campos de petróleo, numa referência a essa discussão que vai ganhar mais tração ainda agora nas próximas semanas em torno da autorização ou não para a Petrobras fazer pesquisas para explorar petróleo ali na margem equatorial, na região próxima à foz do Rio Amazonas. Então, essas contradições que a gente apontou aqui também foram notadas pela comunidade ambientalista, e isso é certamente uma questão que o Brasil vai ter que encarar. O Lula, no fim de semana, depois do que a gente mencionou aqui, fez um novo discurso ao lado da ministra Marina Silva, chorou ao lado dela, se emocionou, e de fato ela é esse grande trunfo de que o Brasil dispõe, uma pessoa que é respeitada mundialmente pelo seu discurso e pela sua prática em defesa do meio ambiente, mas a gente sabe que ela nem sempre tem saído vitoriosa nas discussões. Tem uma discussão em curso aí sobre a regulamentação do mercado de carbono, que ela tem restrições à maneira como está sendo feita, querem retirá-la da discussão sobre agrotóxicos, a gente também tratou disso, então são muitas as questões ambientais em que o Brasil tem profundas contradições a resolver. Então esse prêmio às avessas veio para chamar a atenção no mundo em relação a isso. É aquele tipo de coisa, né? Assim como o Lula chorar abraçado à Marina tem repercussão global, esse tipo de coisa também tem uma grande repercussão. E aí joga contra essa imagem de protagonista da discussão ambiental que o Brasil está querendo ter no mundo. Então vai ser algo que vai percorrer esse mandato do Lula. E ele vai ter de encontrar o tom e encontrar um eixo em que o seu governo realmente avance nas reduções das emissões sem abrir mão do que ele acha que é o caminho para o desenvolvimento do país. Hoje mesmo, o ministro Alexandre Silveira fez um novo discurso em favor da exploração de combustíveis fósseis, que o Brasil não tem vergonha, que o Brasil não vai se afastar desse tipo da discussão sobre exploração de petróleo. Então, a gente vai falar disso bastante aqui, porque vai ter atualizações quase diárias, quase semanais, porque é um grande assunto. O petróleo ainda
move o mundo. A gente tem visto o que está acontecendo ali, falei disso mais cedo no Viva Voz 1, essa discussão aí da Venezuela fazendo um referendo sobre possivelmente anexar um pedaço da Guiana, que é justamente um pedaço cheio de petróleo. Então não vai ser de uma hora para outra que a gente vai superar essa discussão no Brasil e no mundo. Bom, enquanto isso aqui a gente tem esse desastre aí em Maceió. O ritmo de afundamento do solo voltou a subir. E aí tem uma disputa aí política, tá? O próprio presidente da empresa falando que as questões políticas acabam distorcendo. O fato é que tem um monte de gente fora de casa, um negócio que já vem acontecendo faz tempo, sobrando só para a população. O governo federal não vai tomar pé disso? Congresso? Sobrando só para a população, Bocardi. As declarações, elas podem figurar em qualquer antologia do FEBEAPA, né? Que era o que o Stanislau Ponte Preta chamava do festival de besteiras que assolam o país. Porque o prefeito estava comemorando o fato de o solo estar afundando só 0,25 centímetros, quando já esteve afundando muito mais. Quando, na verdade, é aterrador o que está acontecendo lá. Se você pensar que desde o dia 28, o solo lá já cedeu 1,70 m, uma pessoa de média estatura. É muita coisa. Então, parece que as autoridades ficam querendo buscar eufemismos para não dar a verdadeira dimensão de tragédia ambiental do que está acontecendo ali. Essa declaração do ministro do Turismo, que a Marcela falou no Repórter CBN, que eu tinha anotado aqui também para trazer e analisar, ela é um escárnio. Ele praticamente dizendo, olha, vão lá comprar suas rendas, vão lá fazer seu passeio de jangada, que está tudo certo. Na região onde vocês turistas vão estar, não tem risco nenhum. Sendo que a população foi evacuada de bairros inteiros, toda a atividade econômica de uma série de trabalhadores dessas regiões está suspensa e sem perspectiva de retorno. A empresa responsável por isso, que é o maior desastre ambiental urbano em curso provavelmente no mundo, lava as mãos, diz que não é com ela, vem com esse papo de que distorções políticas acabaram turvando o entendimento do que está acontecendo lá, mas o fato é que isso é uma chaga que se arrasta desde 2018, pelo menos, quando foram sentidos os primeiros tremores, quando começou a haver rachaduras e ali abalos à estrutura de várias edificações e essa questão do solo cedendo. Por quê? Porque a Braskem explora salgema nessa região, em várias minas em Maceió, desde 1979, fazia essa exploração com o uso de explosivos, com o uso de substâncias tóxicas, e agora está se vendo que essa exploração continuada dessas minas levou a essa situação em que o solo está cedendo e tem o risco enorme de colapsar. Então, parece ser algo para o que as autoridades não estão dando a devida atenção. O potencial de estrago é muito maior que Mariana e Brumadinho, para ficar em dois exemplos recentes. O governo federal criou uma tal sala de situação, mas o ministro mais está fora do que aqui no Brasil, mais falando de petróleo do que dessa situação, e aí ele vem com aquelas platitudes, né? Vamos apurar as responsabilidades, agora será possível saber o que aconteceu, mas de concreto ninguém fez nada até agora. O Congresso tem ali uma proposta de uma CPI para apurar o que está acontecendo, mas é uma CPI na qual se chocam interesses políticos, porque ela é proposta pelo senador Renan Calheiros, que é adversário do presidente da Câmara, Arthur Lira, e, por sua vez, Renan, é aliado do atual governador, Paulo Dantas. Então, você não sabe direito quais são os interesses que impulsionam e os que freiam a realização da CPI. Então, a gente está num mato sem cachorro nessa situação. Parece que ninguém está olhando para ela. E na volta de todo mundo da COP, esse vai ser um tema que vai gritar. Aliás, já gritou lá na COP, já foi algo notado pelas entidades. O fato disso estar em curso no Brasil, enquanto o presidente e os ministros estão por lá vendendo um futuro verde que ainda é pura ficção. E vamos ver o que vai ser feito na volta. A tragédia dessas pessoas, das que perderam tudo, das que tiveram de deixar suas casas às pressas sem ter para onde ir, ainda está por ser solucionada.
E aí a gente acaba voltando para a questão do prêmio, né? O Brasil merece novamente ganhar esse prêmio fóssil do dia, Vera. Outra contradição.